E quem fala com sabedoria é aquele que ensina com amor. Sua vida em total maestria é para nós luz, caminho, vigor. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 29 de março. Ontem nós iniciamos a segunda etapa desta caminhada com o texto base da campanha da fraternidade deste ano, o discernir. E hoje, então, temos páginas belíssimas para meditarmos, a olharmos para Jesus Cristo, Jesus que é mestre e educador. Dele aprendamos grandes lições, aprendamos também a sermos mestres, a falar com sabedoria e ensinar com amor. Iniciemos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos a oração da campanha da fraternidade. Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça de sermos educados pela palavra que liberta e salva. Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é assumida com o ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano. Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o desânimo e o cansaço. E ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária. Fortalecei-nos para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes. Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor. Fazei com que a Virgem Maria, Mãe Educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito Santo, Senhor que dá vida. Amém. A Bíblia apresenta a imagem de um Deus que se revela às criaturas dentro de contextos históricos e culturais. Contemplando os mistérios da vida de Cristo, não é de se surpreender que o Filho de Deus viveu, falou, foi educado e adorou o Pai como um judeu de seu tempo. Suas palavras e ações, seu método de ensinar, estavam em sintonia com os costumes e as práticas da cultura semita na qual ele se encarnou. O Evangelho revela como Jesus atraía pessoas, grupos e a multidão, sobretudo pelo seu modo de ensinar. As atividades realizadas por ele podem ser basicamente resumidas em 3 atitudes: anunciar, ensinar e curar. No entanto, parece que os atos de ensinar e instruir sobressaem aos outros. Ele inicia seu ministério público dando testemunho de vida, fazendo e ensinando. Com relação à educação formal que Jesus recebeu, há poucas informações, mas o evangelista Lucas, depois de relatar o encontro de Jesus no templo com os doutores da lei, afirma que ele voltou para a Galiléia com seus pais e era-lhe submisso. Os verbos submeter e crescer denotam um desenvolvimento na educação de Jesus.
O evangelista faz notar que sua educação se deu em Nazaré da Galileia. Ainda faz menção que ele costumava frequentar a sinagoga, onde provavelmente aprendeu a ler e escrever. No Evangelho há evidências de que os discípulos de Jesus se dirigem a ele como mestre, como alguém que fala com sabedoria e ensina com amor, tanto a seus discípulos como também à multidão. Aqui a atividade do Mestre Jesus tem uma forte relação com os discípulos que o reconhecem como mestre. Os doutores da lei, os fariseus, os saduceus também o reconheceram como rabi, mestre. Em seus ensinamentos, Jesus demonstra que conhece as Escrituras na sua forma literária, mas também na oralidade, pois é capaz de dialogar com as pessoas, fazendo citações e alusões da lei e dos profetas com muita frequência. Ele tinha uma pedagogia singular. Jesus ensina como deve ser a relação filial entre aquele que reza e o Pai que está nos céus. Nas parábolas que narrava, Jesus apresentava metáforas, comparações, provérbios, contrastes, enigmas, paradoxos, todas com o objetivo de mudar as concepções, provocar uma autorreflexão sem desafiar as pessoas diretamente. Caminho que promove a conversão de vida. Às vezes utilizava o questionamento: e vós, quem dizeis que eu sou? Buscava assim criar condições para despertar nos corações das pessoas o desejo de aprender, sobretudo as verdades mais importantes para a vida eterna. Os evangelistas também mencionam que Jesus ensinava com autoridade. Sua pedagogia se difere do modo dos escribas e fariseus, porque ele conhece as Escrituras em profundidade e as atualiza na sua pessoa, no seu modo de agir. Sua autoridade vem do profundo conhecimento daquilo que diz e de sua prática de vida. Ressalte-se aqui o valor do testemunho de vida pessoal e a coerência de quem ensina. Segundo o costume, no tempo de Jesus, o lugar de ensinar era a sinagoga e o templo, normalmente sentado em um lugar mais elevado. Jesus também ensina na montanha, na beira do lago, em casa, à beira do poço, no caminho. Ele não ensina apenas com palavras. Seu ensinamento também é relacional, se dá pela proximidade e desperta o discernimento em seus interlocutores. Não perde a oportunidade de ensinar. Em diálogo com a samaritana, percebe-se que sua pedagogia leva as pessoas a mudarem seu modo de pensar e agir. Sua pedagogia consiste em ensinar, levando em consideração toda a realidade que cerca as pessoas com as quais ele se encontra. Ele respeita o tempo, a experiência, a mentalidade, as concepções que as pessoas tinham. Ele é paciente no ato de ensinar. Demonstra interesse por aquilo que o outro traz para o diálogo, sabe escutar e apontar caminhos. O modo de ensinar de Jesus transformou e ainda hoje pode modificar a vida de muitas pessoas. Ele ensina a misericórdia, o acolhimento que conduz Zaqueu à conversão, a cura do cego Bartimeu que insiste em encontrar-se com Jesus, Maria Madalena que ao ser liberta do espírito mau, coloca-se no caminho do seguimento. Dentre todas as transformações que os ensinamentos de Jesus suscitaram, talvez as mais extraordinárias tenham ocorrido com seus apóstolos. Pedro, por exemplo, deixou de ser impetuoso, na paixão medroso, mas cheio de coragem em Pentecostes. Mateus aceita deixar a vida de cobrador de impostos para se tornar discípulo. A pedagogia de Jesus liberta as diversas categorias de cativos, os pecadores, os cobradores de impostos, os que são economicamente oprimidos, os possuídos pelo demônio, os doentes, os samaritanos e os gentios. Os protagonistas caracterizados pelos relatos do Evangelho se envolvem no processo de libertação,
tomando parte nas ações de Jesus, que devolve a dignidade e o senso de pertença à nova comunidade de discípulos. Nas parábolas, Jesus coloca figuras anônimas, seja como protagonistas que agem a partir da solidariedade e da misericórdia, ou sofredores sem voz e dignidade deixados à margem do caminho, mas que se tornam sujeitos da compaixão divina e recobram a vida e a dignidade. Como na parábola do grão de mostarda, quase invisível, lançado na terra, e o fermento escondido na massa permeiam e penetram em realidades que surpreendem. Assim, a ação dos discípulos anônimos, desconsiderados pelo sistema do templo e do Império Romano, é decisiva para o anúncio do Evangelho. A comunidade dos discípulos gera novas relações humanas que convidam a todos para aderirem ao reino de Deus. Seguir Jesus pelo caminho do discipulado consiste em aprender dele como se deve construir novas relações fraternas, fundamentadas em atitudes de amor ao próximo e de perdão, que ele mesmo teve ao percorrer o caminho de seu ministério. O desejo de restaurar as relações rompidas deve nascer do coração humilde e sincero do discípulo, que se dispõe continuamente a aprender com ele, como agir e como orar verdadeiramente. Que nós possamos olhar para Jesus e dele aprender a educar, a falar com sabedoria e ensinar com amor. Hoje nossa partilha vem mais uma vez da cidade de Betim, Minas Gerais. Quem irá hoje fazer a homenagem ao educador será a Maria Inês. Vamos ouvir com atenção. Bom dia, Frei Gilberto. Eu sou Maria Inês, sou aqui de Betim. A lição que eu vou passar para você é a seguinte: quando eu tinha 10 anos de idade, eu estudava no Clóvis Salgado, e Betim na época era uma zona rural, e a professora estava ensinando sobre enxerto, e eu disse que meu pai sabia fazer enxerto. Aí ela marcou uma excursão lá no sítio do meu pai e levou a turma toda. E nós estávamos, debaixo de um pé de manga, ali meu pai explicou para todo mundo e tudo, e minha mãe tinha feito um suco e um bolo para meus colegas. E quando a gente foi sentar à mesa, aí, após o papai ter explicado tudo, como fazer o enxerto, aí um colega falou assim: fulana não veio, uma colega nossa. Aí eu falei mal da colega até, e foi um efeito dominó, que todo mundo começou a falar mal também. Aí o papai ficou paradinho, mandou todo mundo sentar e mandou eu levantar e falou assim: ô minha filha, essa sua amiga não tem qualidade não? Uai pai, o que é qualidade? Papai explicou, assim, tem. Eu falei, então fala duas para mim. Aí eu falei. Aí depois ele mandou eu sentar e foi mandando um por um dos meus colegas a falar uma qualidade da nossa amiga, até voltar em mim novamente. Quando chegou em mim, papai falou assim, mandou todos os outros sentar e mandou eu levantar e falou assim: minha filha, quando você for falar de alguém, comece pelas qualidades. Eu nunca mais esqueci essas palavras do meu pai. Meu pai chama Jair da Silva Santos, tem 94 anos, nasceu em Betim. Marinês, enquanto você falava, passava um filme em minha cabeça, imaginando aqui as características físicas de seu pai, mesmo sem conhecê-lo. Consegui visualizar a simplicidade que o envolvia e a sabedoria que ele tinha para aproveitar as pequenas oportunidades e ensinar lições de vida e de humanidade. A grande lição deixada pelo Sr. Jair da Silva foi então ensinar com sabedoria e educar com amor. E é isso que a campanha da fraternidade nos quer ajudar a compreender e assumir como propósito de vida. Só assim nós vamos construir uma sociedade mais fraterna, mais justa, mais solidária.
ouvir, respeitar e valorizar os ensinamentos das pessoas mais velhas é muito importante. Por outro lado, precisamos também nós refletir quais ensinamentos estamos deixando para os nossos filhos e netos. Está aí um grande desafio, um questionamento que precisa ser levado a sério se queremos de fato construir um mundo melhor. Peçamos então a Jesus, o grande educador, que nos inspire nessa tarefa. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro, todo dia, o ano inteiro, trabalhava sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Chegamos ao final de mais uma reflexão. Hoje, uma bela reflexão sobre Jesus Cristo, nosso Mestre e Educador. Ouvimos um belo testemunho que nos anima também a vivermos cada vez mais nos passos de Jesus, a segui-lo, também nós, sendo mestres e educadores. Que o Senhor Deus, fonte da bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que saibamos, então, viver como Jesus. Paz e bem. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz.